Eu tenho a palavra de Deus no seu coração e eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Esse texto vai ser não apenas nosso texto base, ele vai dar o tom da nossa reflexão, vai estabelecer o trilho aqui da nossa mensagem. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Se você puder, repita comigo a frase: e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meu Deus, nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus, declarando não apenas nossa dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, como também pedindo que o nosso coração receba mais do que informação e orientação dos preceitos da Tua palavra, tão importantes, tão necessários, ó Deus, a nossa razão, mas que o Senhor nos leve além disso. O Senhor nos leve a um lugar de percepção espiritual, de discernimento, de despertamento, que os nossos olhos se abram pela ação e aplicação prática e poderosa do Senhor em cada um de nós. Nós queremos reconhecer, ó Deus, não apenas a importância, o poder de ação da Tua palavra, mas a necessidade que temos de nos fazer vulneráveis a ela, e que isso tudo aconteça para a glória do Teu nome, cumprindo assim o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele não é algo que possa ser classificado secundário, de menor importância. Ele é um dos tópicos centrais da revelação bíblica, da doutrina bíblica, né? O Senhor Jesus, que ensinou e falou muito por meio de parábolas, nessa parábola, a usar a alegoria do noivo, da sua ausência, do seu retorno, falava a respeito de si mesmo e daquela temática que nós podemos dizer não só importante, mas que é o desfecho da grande obra da redenção, que é a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, a minha primeira pergunta e questionamento prático é: quais verdades Jesus queria deixar claro para mim e para você através dessa parábola? Evidentemente, a palavra de Deus é rica, é profunda, né? E às vezes você pode pegar detalhes e gastar tempo cavando, mas em linhas gerais, eu vejo Jesus enfatizando pelo menos 3 coisas que eu quero dar atenção aqui. Primeiro é a mensagem bíblica, recorrente, enfática, importantíssima, de que Cristo, o noivo prefigurado nessa alegoria, voltará. Segunda mensagem: seus discípulos devem viver em prontidão para esse momento. Isso também é indiscutível quando, né, o verso 10 diz que aquelas que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, mas depois a porta fechou-se e as que não estavam prontas ficaram de fora. E a conclusão que o Senhor Jesus usa no verso 13: portanto vigiem, né? Em outras palavras, cuidem, preparem-se para esse dia. Terceiro e último lugar, a negligência quanto a esse cuidado, vigilância proposta por Jesus, não apenas terá sérias consequências, mas é apresentada por nosso Senhor, quando fala de uma porta fechada, como sendo irreversível. Então eu quero, né, construir o trilho dessa mensagem, que não apenas nos lembra do retorno de Jesus, da importância de preparação, mas
da consequência de que ninguém brinque com isso, que no final será a porta fechada. E eu vou usar essa expressão que repetimos, fechou-se a porta, como tema da minha mensagem hoje. Que essa não seja a minha, nem a sua realidade naquele dia, mas que essa instrução nos poupe, nos guarde e nos faça, corresponder ao ensino de Jesus. Então, eu quero em primeiro lugar começar abordando aquilo que eu gosto de chamar do principal evento no calendário de Deus. Quando falamos do calendário de Deus, daquilo que aguardamos, qual é o principal evento? Um casamento. E esse casamento, na verdade, é a alegoria bíblica para falar do retorno de Cristo para a sua igreja. Ele é apresentado não apenas nessa parábola, mas em vários textos bíblicos como noivo, enquanto que a igreja é apresentada como a noiva. Em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 7, a Bíblia diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Nós estamos entrando na reta do desfecho do livro do Apocalipse, o desfecho da redenção, e quando o Senhor Jesus está na iminência do seu regresso, a notícia é dada. As bodas, a palavra boda significa casamento, festa de casamento, As bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo chegou, e a sua noiva já se preparou. A Bíblia também não daria notícia de uma noiva preparada se a preparação não fosse importante, não fosse um requisito. Então eu quero começar pelo regresso do noivo. Além do próprio ensino de Jesus aqui em Mateus 25 que nós lemos, aliás, depois nós vamos dar uma olhadinha aqui nos versículos anteriores do capítulo 24, nos posteriores do capítulo 25, em várias parábolas, Jesus fala bastante a respeito do assunto da sua vinda. Nós temos ao longo das escrituras promessas claras. A primeira delas que eu quero citar, dos lábios do próprio Jesus. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu me ausentarei em favor dos seus próprios interesses, para preparar o lugar e a morada de vocês. Mas da mesma forma como vou, eu volto buscá-los, para que onde eu esteja, vocês também estejam. No verso 18 de João 14, ele afirma: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Essa promessa nos foi feita pelo próprio Cristo. Aliás, em Lucas no capítulo 12, no verso 27, Jesus diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Como eu disse, Jesus falou muito a respeito do assunto do seu retorno. Reafirmou várias vezes a sua promessa de que retornaria. Em Atos, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11, nós temos um momento onde Nosso Senhor, já ressuscitado, depois de aparecer por 40 dias após sua ressurreição aos discípulos, calibrando a mensagem do reino de Deus, agora é assunto aos céus, elevado diante de seus olhos. E a Bíblia descreve esse momento exatamente assim. Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. No momento em que Nosso Senhor parte, a primeira mensagem clara, anjos aparecem ao lado deles, dizem: por que é que vocês estão olhando para o céu dessa forma? Eles simplesmente reafirmam tudo aquilo que Jesus vinha dizendo: da mesma forma como vocês o viram ir, ele voltará. Aliás, quando a Bíblia diz da mesma forma, eu lembro quando garoto, meu pai ensinava essas coisas pra gente em casa, usando a linguagem do videocassete da época, quando a gente rebobinava a fita. Vocês lembram disso? Meu pai dizia: olha, imagina que você tocou o play, Jesus está subindo, uma nuvem o encobriu, a volta será como passar a cena ao contrário. Nós vimos Jesus declarando que ele vem
com as nuvens. Da mesma forma como ele foi encoberto nas nuvens aparecerá. Nesse dia, em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que eles estavam no Monte das Oliveiras. Esse foi o lugar de onde Jesus foi elevado aos céus. Zacarias capítulo 14, falando do dia da vinda gloriosa de Cristo, do dia do Senhor, diz: naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Do lugar de onde ele sai, é exatamente o lugar onde ele volta. A mesma cena se manifestará, e nós temos isso como promessa que é repetida nas Escrituras. Os apóstolos também falaram a respeito do assunto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18: e pela palavra do Senhor lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O verso 18 diz: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Isso era parte de uma orientação muito prática do estilo de vida cristã desde o início da história da igreja. Quando era garoto, eu me lembro, em especial a década de 80 até o início de 90, a igreja daquela época falava muito mais sobre a temática da vinda de Jesus, pregava, cantava sobre esses assuntos muito mais do que fazemos hoje. Às vezes percebo que alguns ensinadores, até desprovidos de entendimento bíblico básico, eu diria, eles se tornam até críticos, céticos de pessoas que estão abordando um assunto que Nosso Senhor, os apóstolos e as Escrituras largamente apresentam. Nós não podemos olhar para o assunto da vinda de Jesus e dizer que não é um assunto de importância. Uma promessa dessa monta, com o nível de desfecho do plano da redenção que ela significa, não pode ser ignorado. Mas não é apenas saber que isso acontecerá. A Bíblia, ao mesmo tempo que faz a promessa, ela não queria somente nos notificar de como as coisas vão encerrar um dia. Ela queria gerar em nós uma expectativa. Nós lemos na própria parábola de Jesus que a reação daquelas virgens imprudentes, insensatas, é porque o noivo demorou. Em alguns momentos, Jesus sinaliza nas suas parábolas que sua vinda não seria tão rápido. Mas mesmo assim, desde a primeira geração de crentes, cada um deles foi instruído a viver na iminência do regresso do Senhor a qualquer momento. E há uma razão para que, mesmo não tendo planejado voltar tão depressa, o Senhor quis que cada geração alimentasse essa expectativa. Nós precisamos viver, nessa expectativa, no aguardo, na esperança do retorno de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Essa expressão, de onde aguardamos, ele diz: nós estamos de olho naquele que dos céus, assim como para lá foi, voltará. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por ocasião da vinda de Jesus, a Bíblia diz: não apenas os que morreram em Cristo ressuscitarão, mas os que estiverem vivos nessa ocasião serão transformados. Passarão pelo processo que na teologia nós definimos como glorificação do corpo, a transformação final. Porque, como dissemos, o advento da vinda de Jesus é o desfecho de toda a obra da redenção. E quando Paulo diz: nossa pátria está no céu, de onde aguardamos, isso fala da atitude que eu e você devemos ter diante da promessa, a expectativa do seu retorno. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, o apóstolo diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Aqui vai falar de como os tessalonicenses se apartaram da idolatria e qual foi ou como foi a conversão. Mas olha o que ele diz: como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Em primeiro lugar, para que se converteram? Em primeiro lugar, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Segundo, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A conversão é simplificada apontando para duas direções de expectativa.
né? A primeira, vocês deixaram os ídolos, se converteram a Deus. Primeiro, para servir a Deus, mas para aguardar o retorno de Cristo. Então, quando você consegue enxergar a maneira como os apóstolos não apenas repetiam o assunto, mas relacionavam com uma expectativa vital, essencial para a caminhada do dia a dia, nós não podemos, como falei antes, ignorar isso. Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim também Cristo: tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui, em vez do verbo aguardar, nós temos o verbo esperar, um sinônimo, né? Mas não apenas a atitude de espera está sendo destacada aqui, mas o propósito pelo qual esperamos, o grande desfecho da redenção, né? Aguardamos dos céus o Salvador, que vai terminar a boa obra que começou, transformando os nossos corpos. Esperamos aquele que aparecerá a segunda vez. Na primeira ele vem tirar pecados, a segunda não para isso, mas para salvar, concluir, em outras palavras, aquilo que começou. O regresso do noivo, de Cristo, é uma temática central dentro das Escrituras, central dentro, né, do que podemos chamar da espinha dorsal da revelação bíblica, que é a obra da redenção, e ela precisa ser destacada, precisa ser alimentada no meu e no seu coração. Segunda mensagem que podemos, ou princípio podemos destacar dentro dessa parábola que Jesus apresenta, não apenas a questão da ausência de Cristo durante um tempo e o seu retorno, mas, como dissemos antes, os seus discípulos devem viver em prontidão para esse momento. Então, meu segundo tópico aqui é a preparação da noiva para as bodas. Eu mencionei antes o texto de Apocalipse, né, que diz que a noiva já se preparou para essas bodas. Há uma preparação necessária. E a alegoria é feita em cima da própria cerimônia de casamento, né? Você consegue imaginar hoje em dia uma noiva aceitando um casamento surpresa, alguém dizendo: olha, é para entrar ali agora, do jeito que está, sem nenhuma arrumação, e casar. Eu acho que ela prefere ficar solteira do que casar desse jeito, né? Então, assim, a alegoria era claramente entendida, e a preparação não era apenas embelezar-se, não era apenas uma roupa apresentável, não era apenas os ornamentos. A figura que a Bíblia usa por trás dessa preparação, ela também precisa ser entendida, porque vestes na Bíblia fala da condição do homem, né, do ser humano diante de Deus. E quando a Bíblia fala a respeito, né, nós vemos textos no Apocalipse que fala que a noiva já se ataviou de branco, está vestida de linho finíssimo, e isso reflete na própria Escritura a justiça de Cristo em nós, a continuidade da obra que o Senhor começou, ou seja, nós temos um processo de aperfeiçoamento, da santificação. Então, a preparação, ela não envolve outra coisa. Antes de falar de alguns detalhes dessa preparação, eu queria destacar aqui dois textos bíblicos que respondem para que tipo de noiva o noivo pretende voltar. Nós vimos na parábola, né, ele usa ali a expressão plural, o que quando criança me assustava, eu ficava tentando imaginar alguém casando com 10 mulheres de uma vez só, né? Eu não conseguia pensar no que significava o simbolismo, mas nós temos evidentemente um grupo que estava ali e foi considerado pronto e preparado, um grupo que não. O que estava pronto e preparado pôde desfrutar do noivo, da festa, do casamento. O que não, o assunto que eu vou abordar depois, ficou do lado de fora, e isso não era uma medida temporária. Agora, quando nós falamos de para que tipo de noiva Cristo vai voltar, Efésios capítulo 5, de 25 a 27, sinaliza isso. O texto está orientando maridos e esposas a respeito do relacionamento do casal, baseado na alegoria do relacionamento de Cristo e a igreja. Então Paulo diz assim: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Cristo se entregou a si mesmo por nós, para a nossa salvação, ninguém discute, mas ele fala de um processo que começou, mas não terminou, para que a santificasse, purificando-a pela lavagem de água da palavra. Vou repetir: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Você pode repetir isso comigo? Diga: igreja gloriosa.
o texto ainda segue com outros adjetivos: sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, sem defeito. Então essa é a perspectiva de construção da visão bíblica de qual é a noiva para a qual o Senhor Jesus retorna. É por isso que somos chamados a uma preparação. E a preparação não diz respeito somente a uma arrumação física. O simbolismo das vestes, da preparação, dos ornamentos, na verdade fala de uma conduta espiritual. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, nós somos chamados a uma santificação completa, integral. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Outras traduções diz: santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser inteiro? Ele continua e diz: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a ênfase bíblica da santificação aponta para um desfecho. E o desfecho quase sempre é apresentado, como sendo a questão da vinda do Senhor Jesus. Se você gastar tempo lendo, o Novo Testamento com calma, olhando só para esse filtro, para esse tipo de declaração, você vai perceber como a questão da santidade está relacionada com a vinda de Jesus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Sempre a relação da santificação, ela não é simplesmente continuar aquilo que começou com a conversão, mas é continuar com um propósito, é visando o grande desfecho, o dia desse casamento que requer de mim e de você que sejamos prontos. Então, quando a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus, ela não queria apenas informar que haverá um retorno. Ela queria, por meio de alimentar em nós a promessa, a importância do entendimento do que significa isso, gerar dessa forma em mim e você uma resposta. Qual é essa resposta? A Bíblia fala a respeito de diversas coisas, se misturam, se intercalam, mas basicamente, tudo se resume a essa preparação, ao estado de prontidão. Várias vezes, por exemplo, a ênfase bíblica recai na palavra vigilância, atenção. Então, em Lucas, no capítulo 21, dos versos 34 a 36, Jesus diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A orientação de Jesus é claro: tenham cuidado, vigiem o tempo todo orando. Essa vigilância é um estado de atenção. Várias vezes Jesus usa ao longo dos seus ensinos, os apóstolos vão mencionar a expressão de que o dia do Senhor virá como um ladrão. Significa sem aviso, não há aviso prévio, pode acontecer a qualquer momento. Então a vigilância se faz necessária. Segundo aspecto, que é o motivo dessa vigilância que nós já apresentamos, é sempre a ideia e o conceito de santificação. Prestar atenção na maneira como nós vivemos. Aliás, o que nós lemos em Lucas 21 fala exatamente do cuidado de não se distrair com as questões relacionadas ou preocupações da vida ou empolgações e deleites da carne que nos façam tirar os olhos do foco, do alvo para o qual eu e você devemos nos mover. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 13, e eu quero ler com vocês do verso 11 até o 14: digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso pressupõe que Paulo está falando com gente que já tem um tempo de caminhada cristã. Ele está dizendo: gente, quanto mais o tempo passa, mais próximo nós estamos do retorno do Senhor. Mas ele não apenas usa essa expressão, ele diz a nossa salvação, porque, como dissemos, esse é o grande desfecho, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Agora, a linguagem que ele usa: vai alta a noite e o dia vem chegando. Que dia é esse?
o dia do retorno de Cristo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Esse é o padrão de conduta para o qual eu e você somos chamados. Responder a um processo de transformação. Não é instantâneo, ele é gradual, ele é progressivo. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, né, na imagem do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, mas isso não é algo unilateral que dependa só de Deus. Há uma resposta necessária da minha parte, da sua parte, de cada um de nós. Tanto que ele diz: revistam-se do Senhor Jesus. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Posicionem-se. Então, toda essa ideia de vigilância, vigilância em relação ao pecado, em relação àquilo que nos distrai, em relação àquilo que nos desconecta do Senhor. Uma ideia que também é usada nas Escrituras algumas vezes tem a ver com guardar as vestes. Apocalipse capítulo 19 diz, capítulo 16, perdão, diz no verso 15, palavras do próprio Jesus: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vestes na Bíblia, desde Gênesis, quando o homem peca e percebe sua nudez, até Apocalipse, que fala daqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes falam da condição do homem diante de Deus. E aqui claramente o Senhor está dizendo: guarda as suas vestes, o estado da sua vida espiritual, para que você não venha ser encontrado nu, para que a sua vergonha não seja exposta. Olhando para as Escrituras, é evidente, se espera da noiva nada menos do que preparação. A preparação não é meramente a vigilância, estou de olho para ver se ele vem. É o reconhecimento de que, porque ele vem a qualquer momento, eu não posso, à semelhança daquelas 5 virgens insensatas, tentar deixar me preparar para a última hora. Isso é muito arriscado. Na verdade, não só é arriscado, sabota toda a ideia e o conceito do relacionamento que eu e você deveríamos ter com o Senhor, da própria ideia do conceito de desenvolvimento e salvação. Mas a mesma Bíblia que promete o regresso do noivo insiste na preparação da noiva para as bodas. Agora, terceiro tópico e o último a ser abordado, uma pergunta onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo: quem ficará de fora? Porque nós vimos que 5 virgens prudentes entraram, mas as 5 imprudentes, ou dependendo da versão chamada insensatas, não entraram. A Bíblia diz: fechou-se a porta. E depois, quando elas vêm bater implorando para que abra, não há uma nova oportunidade, pelo contrário, há uma declaração: eu não vos conheço. O que significa que quem perder essa oportunidade não terá segunda chance. Isso não é em nada diferente daquilo que a Bíblia já ensina quando fala a respeito da preparação, por exemplo, para o dia da morte. Nós somos parte de uma geração que, porque permanece viva, estamos aguardando a vinda do Senhor. Antes de nós, há inúmeras gerações de pessoas que viveram na iminência do regresso do Senhor, não tiveram o encontro tão esperado com Ele, mas em algum momento, antes do Senhor vir, eles é que foram. E a verdade é que eu e você temos que viver em estado de prontidão, porque em algum momento nós vamos encontrar o Senhor. Não sabemos se conosco indo ou com Ele vindo, mas esse encontro em algum momento acontecerá. E não importa se pelo dia da morte ou pelo dia do retorno de Cristo, ninguém sabe quando isso acontece. Seria insensato alguém dizer: lá pelos 80 e tantos anos de idade, eu vou cuidar da minha vida espiritual, porque pode ser que nesse momento eu vá partir para o encontro com Cristo. E pode ser que você vá bem mais cedo e totalmente despreparado. Então nenhum de nós deixaria isso para o último momento. Quando nós falamos do assunto da vinda de Jesus, não é em nada diferente. Só que ao longo da história da igreja, nós temos percebido a tentativa de falsos mestres, né, de criar subterfúgios, escapes. Então criou-se uma doutrina que não está na Bíblia, que foi sustentada pela igreja romana durante muito tempo, do tal do purgatório. Ou seja, se alguém não preparou para a morte, vai resolver o problema depois para conseguir entrar na glória pela repescagem.
E quando você olha para a Escritura, não há absolutamente nada que sustente uma segunda oportunidade. Nenhum texto, nenhum ensino, nenhuma declaração. Não só não há nada que sustente isso, como há inúmeras afirmações contrárias. Mas de alguma forma a igreja, depois da reforma protestante, parou de tocar no assunto do purgatório, voltamos a dizer só a Escritura, vamos ficar no que a Bíblia diz. Mas recentemente inventaram uma espécie de um novo purgatório para quem perder a vinda de Jesus. Então, entre muitas coisas que envolvem esse movimento, nós tivemos, anos atrás, uma produção de livros que se tornaram best-sellers, tanto nos Estados Unidos como a partir de lá para o mundo, viraram um filme que envolve a série do Deixados para Trás. E há uma mensagem perigosíssima por trás disso. Porque basicamente a coisa está insinuando que se você não se preparar, tem um jeito de consertar, é só sofrer para resolver depois no sofrimento. E eu quero te dizer que as coisas não são exatamente da forma como estão dizendo. Tem pessoas dizendo, está tudo bem, você perdeu o arrebatamento, você dá um jeito de resolver depois de outra forma, e a Bíblia não sinaliza isso. A Bíblia diz para aquelas que não estavam prontas, a porta fechou, e depois a porta não se abrirá. Isso é aspecto inegociável dentro da doutrina cristã, e a gente precisa entender isso. Para entender melhor o que Jesus está ensinando aqui em Mateus 25, para mim, a própria menção da porta fechada, e foi por isso que eu tomei isso como tema da mensagem hoje, para que não haja dúvidas a respeito da seriedade do assunto, né, para quem não estiver pronto e preparado. Mas se você olhar as parábolas do capítulo anterior e as parábolas do capítulo, né, que nós lemos aqui, que foi Mateus 25, as duas últimas de Mateus 24, depois temos o nosso texto base, que é Mateus 25, de 1 a 13, e depois as outras parábolas que Jesus conta em Mateus 25, todas sustentam exatamente a mesma linha de raciocínio. Então me permita ler alguns desses textos. O primeiro deles, Mateus 24, de 36 a 44. Jesus, falando sobre o dia da sua vinda, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E assim como não houve segunda oportunidade na época de Noé, não haverá segunda oportunidade no exemplo e alegoria que Jesus está propondo sobre a sua vinda. Ele continua e diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Se você puder, por gentileza, repita isso comigo, diga: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora me ajuda a entender isso. O tempo todo Jesus disse: vigia, vigia, se prepara. Aí a gente diz: mas se não vigiar, nós damos um jeito. Não foi isso que ele disse. O exemplo é claro, apresentado por ele, que não haverá jeitinho. Vamos continuar. Agora, Mateus 24, 45 a 51. Outra parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem espaço de segunda oportunidade para você aqui? Não. Choro e ranger de dentes apontam para um único lugar: condenação eterna do inferno, para esse servo mau. Depois da parábola que nós lemos, de Mateus 25, 1 a 13, nós temos, e eu não vou ler as próximas 2 parábolas inteiras, porque são textos maiores, nós temos a parábola dos talentos e temos também o chamado julgamento das nações. A parábola dos talentos,
cuja prestação de contas acontece no regresso do rei para os seus servos. O servo infiel teve qual destino? Mateus 25:30 diz: quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Terminou bem para você, para mim não. Julgamento das nações. Na sequência, Jesus fala que serão trazidos diante deles, todas as nações. Ele vai separar à sua direita as ovelhas, as esquerdas, os cabritos. E a aplicação final, Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em todas essas orientações, aqueles que não estavam prontos para a sua vinda foram colocados de fora, sem chance de consertar. Isso não é coincidência. Nós estamos falando de 5 parábolas enfileiradas, ensinando exatamente a mesma coisa. Aqui nós não temos mera repetição, nós temos ênfase. E evidentemente o Senhor esperava que nós entendêssemos isso. O apóstolo João escreve na sua primeira epístola e diz em 1 de João 2:28: e agora, filhinhos, permaneçam nele. Permaneça não é apenas comece a caminhada, é a continuidade, é a fidelidade, é a perseverança. Então ele diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, o que significa se manifestar? Quando ele, Cristo, se revelar, ou seja, a Bíblia está falando do seu retorno, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Ou seja, quem não permanecer nele não terá confiança, será envergonhado e será afastado dele no dia da sua vinda. A lógica é muito clara. O livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 11, palavras do próprio Jesus: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A ideia de coroa é apresentada como recompensa. Quando o Senhor diz: conserve o que você tem, para que ninguém tome aquilo que é teu, para que ninguém tome a sua recompensa, a sua coroa, é evidente que isso pode ser perdido. E essa advertência é feita no contexto do anúncio da sua vinda. Venho sem demora. O que eu e você precisamos entender ao olhar para uma parábola como essa? De que não apenas o assunto do retorno de Cristo é algo importante, mais sério do que temos mensurado, em que em algum momento certamente isso acontecerá, mas que a razão pela qual desde as primeiras gerações o Senhor quis que cada geração vivesse nessa expectativa, nessa esperança, no retorno iminente do Senhor, que pode acontecer a qualquer hora, é porque Ele queria que essa informação e entendimento impactasse, norteasse o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Ou seja, que nós vivêssemos uma vida de preparação para essa grande celebração. Mas que todos aqueles que negligenciarem o cuidado fiquem claramente advertidos de que as consequências serão sérias e serão irrevogáveis. Olhando para as Escrituras, não há como concluir outra coisa. Em Apocalipse 22:20, um dos últimos versículos da Escritura, nós temos a palavra do próprio Jesus que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. A resposta de João ao terminar o livro: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão "vem, Senhor Jesus", uma expressão que passou a ser muito usada pela igreja desde o seu início. Era uma expressão no aramaico, Maranata, Maranata, Nosso Senhor vem. O tempo todo eles declaravam isso como um lembrete da sua fé, como um clamor pelo retorno do seu Senhor e o desfecho da obra da redenção, e uma maneira de se manterem conscientes. E eu e você precisamos compreender isso. O retorno de Jesus não deveria ser só aguardado. Ele deve ser desejado, ele deve ser amado. Aliás, eu diria amado e não temido. Tem crente que tem até medo de ler o livro do Apocalipse. Não, pastor, vai dar ruim demais esse negócio no final, não quero nem saber o que vai acontecer. Como se fosse um assunto a ser temido. Temido para aqueles que não estão se preparando para esse dia. Deveria ser desejado para todos aqueles que anseiam esse dia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há uma recompensa
E a Bíblia diz que ela é para todos os que amam a sua vinda. Espera-se de nós, né? Nada mais, nada menos isso, de que essa expectativa seja algo profunda, positiva, e que eu e você possamos nutrir amor por esse bendito encontro, por esse dia do grande desfecho. A prontidão não se limita ao retorno de Cristo, como eu falei antes. Eu e você não sabemos a que hora podemos partir. A questão não é se Jesus vem primeiro ou se eu vou antes ao seu encontro. É que seja um, seja outro, nós precisamos estar preparados. A vida cristã é para ser vivida em período integral. Não há estações de preparação e reta final. E eu e você precisamos compreender isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 3, falando sobre a possibilidade de morte. O apóstolo diz assim: sabemos se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Está falando do corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Lembra da promessa de Jesus: vou preparar-vos morada. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, desejando muito ser revestido na nossa habitação celestial, se, de fato, fomos encontrados vestidos e não nus. Outro dia eu vi um pregador desdenhando, né? Essa geração está querendo, né, a volta de Jesus, porque quer desistir de tudo. Eu falei: peraí, você vive pronto para a possibilidade da morte, não significa que você está desistindo da vida. Significa que simplesmente porque você não sabe quando vai acontecer, você vive da forma como Deus espera de você. Agora, viver preparado para a vinda de Jesus não significa desistir da vida e nem querer, né, outra coisa a não ser o grande desfecho. O mesmo Paulo que dizia: nossa pátria está nos céus, trabalhou pra caramba. O apóstolo Pedro falava sobre apressarmos o dia da vinda do Senhor. Quando eu e você nos mobilizamos, evangelizando, cumprindo a comissão, nós estamos cooperando com o avanço. Não significa que desistimos disso, não significa que estamos sabotando a missão, significa que estamos enxergando o seu grande propósito, o seu grande desfecho. E as pessoas acabam usando esse sofisma, esse raciocínio falso, como uma dissuasão. Não preocupe com isso. A verdade que eu digo às pessoas: você não precisa se preocupar com a cronologia dos eventos escatológicos. As pessoas ficam discutindo, né? O arrebatamento é antes, depois da tribulação. Eu falo: meu amigo, o mais importante é você saber que acontece e está pronto. Pronto para o que der e vier. Essa é a essência da mensagem. E aí a gente fica discutindo o que é periférico em vez de estar praticando o que é essencial. Se eu e você estivermos prontos, é basicamente aquilo que se espera de nós. E eu termino você com um lembrete. Marcos capítulo 13, de 33 a 37, palavras de Jesus: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Um dia desse eu vi alguém falando: não, certeza que Jesus não volta na nossa geração. Falei: Jesus diz: esse dia e hora ninguém sabe. Vocês não sabem o tempo, mas você sabe. Parabéns para você. Incrível as desculpas que as pessoas inventam para justificar a falta de preparação, né? Jesus diz: sejam de sobreaviso, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vamos ficar em pé. O foco da mensagem é claro e eu quero repetir: prepare-se para a vinda de Jesus, ou fique de fora quando esse dia chegar. Nós não podemos tratar disso de forma leviana. Pai, nós oramos e pedimos mais uma vez: o Teu Espírito trabalhe em nós, não apenas a capacidade de entender a doutrina, mas de sermos despertados para um nível de consciência, de correspondermos com o Senhor naquilo que se requer de cada um de nós. Eu oro que nesta manhã o Senhor possa, além de trazer clareza doutrinária, que o Senhor possa despertar o coração de cada um de nós, que possamos viver como se espera de nós, em vigilância, em preparação, não apenas aguardando e esperando, mas amando o bendito dia do seu glorioso retorno, desse grande desfecho da obra redentora. Nós oramos que essa seja, ó Deus, uma oportunidade de aprofundarmos consciência espiritual, de entrarmos num lugar de despertamento e conserto ainda maior, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos guie nesse processo, que possamos sair daqui com mais do que um alerta ou advertência,
que possamos sair desse lugar amparados por uma nova consciência espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 11. E nós vamos ler junto do verso 24 até o verso 27. Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Se você puder, repita comigo: porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pai, nós pedimos mais uma vez a graça e o favor do alto. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra de fato alcance o nosso coração, o nosso íntimo, nos encontre não apenas com um coração disposto, ensinável, mas também que se faça vulnerável ao Teu toque, à Tua aplicação pessoal no íntimo de cada um de nós. Nós oramos por mais do que instrução, nós oramos por despertamento, por fortalecimento espiritual, por um tempo de restauração nas nossas vidas e de um depósito espiritual do Senhor nas nossas vidas, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente olha para o livro de Hebreus, capítulo 11, que normalmente nós apelidamos Hebreus 11 de a galeria dos heróis da fé, né? O texto bíblico vai apresentando muitos desses santos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que tiveram atitudes de fé. Moisés é parte dessa lista. E aqui nós temos não tudo, mas algumas, né, das características de um posicionamento de fé de Moisés. Embora a definição de fé, no próprio capítulo de Hebreus 11, lá no verso 1, seja convicção de coisas que não se veem, e a gente diz que fé é convicção do invisível, né? Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. Por outro lado, eu também gosto sempre de dizer que a fé tem a sua própria visão. Ela enxerga aquilo que o olho natural não enxerga, mas ela enxerga alguma coisa, né? E a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Essa capacidade de visualizar, de vislumbrar o que o olho natural não vê, que pode de fato determinar como será a nossa conduta, a expressão da nossa fé. Mas dentro dessa demonstração de uma vida de fé de Moisés, nós temos detalhes aqui que foram escritos com um propósito. Romanos 15:4 diz que foi para o nosso ensino. 1 Coríntios 10:11 diz que é para nosso exemplo, para nossa advertência. Tanto que você vai vê-lo fazendo aplicações, né? O autor de Hebreus fazendo aplicações sobre Moisés, que elas não são literais. Por exemplo, nós lemos que ele preferiu ser desprezado por causa de Cristo. Na verdade, Cristo ainda não havia se manifestado. Ainda que Moisés, enquanto profeta de Deus, tenha anunciado a vinda do Messias, pouco se entendia, pouco se sabia sobre quem ele era, como viria, qual seria, né, o seu trabalho, e muito menos dizer que era por causa dele que as atitudes eram tomadas. Mas o paralelo bíblico está estabelecendo que aquilo que ele fez por causa de Deus é exatamente aquilo que eu e você, hoje, com o entendimento claro e a revelação de Jesus, devemos fazer por causa de Cristo. Então, essas aplicações, elas são muito práticas para mim e para você hoje. E eu quero dar ênfase a essa frase que eu pedi que vocês repetissem comigo: porque contemplava a recompensa, né? Por que ele fez escolhas? Por que ele entendeu esses valores? A palavra porque é uma palavra de ligação, né, entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Ela indica motivo, ela mostra qual foi a razão de Moisés ter podido, né, agir dessa maneira que é exemplar para mim e para você, porque contemplava a recompensa. Algumas outras traduções dizem porque estava de olho, né, porque atentava, né, ou usa o sinônimo de recompensa como galardão, contemplava o galardão. A palavra que foi aqui traduzida como contemplar, ela só foi usada, né, no original grego uma única vez em todo o Novo Testamento, e é nesse texto. É a palavra apoblepo. Ela é uma palavra conjunta, a soma de outras duas palavras, que em essência significa, de acordo com os léxicos, desviar os olhos de outras coisas e fixá-los em uma única coisa.
Ou seja, a gente pode dizer que é olhar fixadamente, é prestar atenção. Numa linguagem mais atual, moderna, a gente diria ajustar o foco. Então, a partir dessa decisão dele de contemplar ou desviar os olhos das outras coisas para olhar fixadamente para uma só, eu quero apresentar como tema da mensagem de hoje, olhos fixos na recompensa. Isso não é apenas um relato de algo que Moisés fez, é um padrão daquilo que Deus espera de mim e de você, de cada um de nós. Algo que eu e você precisamos compreender é que o foco na recompensa, ele é de fato um diferencial na caminhada cristã. Na verdade, tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer está diretamente ligado ao nosso senso de recompensa ou à falta dele. Então não importa se nós vamos falar de coisas naturais ou espirituais, né? Então vamos dar um exemplo aqui de questões naturais. Eu passei praticamente um ano rodando o Brasil, falando muito do tema de um dos meus últimos livros, que era o cuidado do corpo. Isso me gerou muita conversa, né? Não apenas um compartilhar espontâneo, às vezes eram perguntas diretas, às vezes eram questionamentos, às vezes nós tínhamos verdadeiros debates, principalmente entre pastores e líderes. E eu lembro de vários deles, né, tentar apresentar uma justificativa. Mas pastor, é muito caro se cuidar e ter uma vida saudável. Eu dizia, é mais caro ficar doente. Aí alguns diziam assim, não, mas esse negócio de um padrão de disciplina, de exercício na nossa vida corrida não é fácil. E eu dizia para eles, envelhecer sem isso também não será fácil, né? Escolha o seu difícil, eu dizia para eles. Escolha o seu desafio, né? O lugar do seu investimento. Ou você investe em saúde, ou depois vai ter que investir no tratamento da enfermidade. Mas a verdade é que quase tudo que fazemos ou deixamos de fazer, ela está relacionado a essa percepção do senso de recompensa. Eu lembro numa determinada reunião, né, que a gente, normalmente mesmo no tempo de jejum, eu sento à mesa com as pessoas para compartilhar, e normalmente as pessoas ficam com dó de você quando não está comendo, né? Que dó de você, pastor. Eu fico pensando, dó de tu, miserável, que acho que a recompensa é essa e não aquilo que eu estou experimentando. Mas seja no espiritual ou no natural, a gente vê a mesma coisa. Eu, por exemplo, por padrão de comportamento, eu evito, salvo raras exceções, né, comer depois das 7:30 da noite. Já há muito tempo não faço isso. Só que quase sempre quando a gente está fora ministrando, as igrejas organizam uma refeição para depois do culto. Então eu já aviso antes, gente, vou sentar com vocês, mas não vou comer. Quando você já avisa, a pressão não é tanto como quando pega a turma que preparou aquilo tudo de surpresa. Mas eu estava numa dessas reuniões e tinha uma outra pessoa na sala que falou, vou acompanhar o Subirá, não vou comer não. Mas depois o povo começou a insistir, pelo menos com ele, que provasse a sobremesa. Só que esse camarada era um atleta de alta performance e estava num período de preparação para uma determinada competição. E eu fiquei assistindo a pressão que fizeram em cima dele, até porque assim, um shape invejável, aqueles magro profissional, estilo meu dedo minguinho, né? E a turma olhando para ele dizendo meio que você pode. Eu ficava pensando, por que eu não posso e ele pode? Mas deve haver alguma explicação. E eles tentando convencê-lo a comer o tal do pudim. Tá maravilhoso, você não tem noção. Teve uma hora que ele falou, ei, minha recompensa é outra. E aquele negócio tem um estalo dentro de mim, né? Ele estava dizendo, para você é a gratificação momentânea do paladar. Para mim é a preparação para a prova. É a prova que eu tenho que ganhar. É a competição que eu tenho que vencer. A verdade é que quem tem um senso de recompensa, consciente ou inconsciente, né? Ou quem não tem, vai ser afetado nas suas decisões por isso. A pergunta é, no plano espiritual é diferente? E eu quero te dizer que não. Quando Davi, e ele entra na galeria dos heróis da fé, não de forma detalhada, porque chegou uma hora que o autor de Hebreus diz, me faltará tempo para falar de Gideão, né, de Jefité, de Davi. Davi é mencionado, nós sabemos que ele está lá, mas nós não temos detalhes. Mas um dos grandes episódios da vida de Davi, que certamente chama a nossa atenção para dizer, homem de fé, é quando ele enfrenta e vence Golias. Ele olha para um camarada que não estava apenas envergonhando os guerreiros do exército. Ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército Deus vivo? Você olha na hora de combater, que Davi está crendo em Deus. Ele diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Davi não diz, estou indo contra você com funda, com pedra. Ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor. Então, sem desmerecer toda a fé de Davi, a dependência dele na unção, na capacitação do alto, nós precisamos entender que a
decisão de Davi também tem elementos revelados nas Escrituras. Se você estiver anotando, quiser conferir depois, o que eu vou falar agora está em 1 Samuel 17, de 24 a 32. Quando Davi chega no acampamento e encontra o filisteu desafiando todo mundo, ele não foi lá para lutar. Ele, na verdade, nem alistado no exército estava. Seu pai o envia, porque era o irmão caçula, para saber o estado dos irmãos mais velhos que estavam lá na guerra, e não apenas tem informações, aproveita que está enviando o menino para também levar comida para eles, para alguns dos seus líderes de comando. E quando ele chega e ouve aquilo, Davi pergunta 2 vezes para pessoas diferentes: o que será feito ao homem que enfrentar e vencer o gigante? Alguém responde: o rei vai acumulá-lo de riquezas, vai fazer dele seu genro, ou seja, vai dar filho em casamento, e vai isentar toda a sua casa de imposto. Você consegue imaginar a isenção de imposto vitalícia, gente? Eu acho que essa era a maior empolgação, o maior prêmio, né? Mais do que ser genro do rei. Então, daqui a pouco Davi vai para outro e pergunta: o que vão fazer? Tipo assim, ele quer ter certeza. O outro responde a mesma coisa: o rei vai acumulá-lo de riquezas, vai fazer dele o seu genro, vai isentar a sua casa de imposto. Por que é que Davi está perguntando? A cabeça dele está processando: vale o risco? A recompensa é maior do que o sacrifício? E ele chega à conclusão que é, e diz: bora para cima, vamos correr atrás da recompensa. Quer a gente esteja consciente, quer não, essa questão de ter ou não um senso de recompensa vai afetar muito a nossa determinação, não só o nosso senso de destino, nossas emoções, nosso poder de decisão, como também podemos dizer o contrário. A mesma Escritura que apresenta Davi como um bom modelo vai falar de Esaú como um mau exemplo. Tanto que Hebreus 12:16 diz que não haja entre vocês nenhum devasso ou profano como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, né? O que você percebe quando o cara chega em casa desesperado para comer e o irmão diz: te entrego a comida desde que você me venda o direito de primogenitura? A Bíblia diz que ele pensou: o que me adianta essa bênção se daqui a pouco eu vou estar morto de fome? Ele foi inconsequente, foi imediatista, mas a Bíblia diz e define que ele desprezou o direito de primogenitura. Havia uma bênção de Deus feita a Abraão, transmitida a Isaac, seu descendente, que agora, pela linhagem, por ordem de nascimento, pertencia a Esaú. E ele simplesmente diz: não vale a pena, porque eu quero uma gratificação imediata. E é apresentado como mau exemplo. Então, nós precisamos entender o que esse senso de recompensa faz pela gente e qual é a importância da gente ter os olhos fixos na recompensa correta e não a errada. Então, dito e construído isso, eu quero que a gente possa prestar atenção nesse comportamento de Moisés descrito aqui. Eu vou fatiar ele em 3 aspectos. Meu primeiro princípio é uma decisão que Moisés tomou. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Preferiu, é uma escolha. Então, meu primeiro tópico: escolha seus prazeres, escolha suas gratificações. Quando o texto fala a respeito disso, ao sair do palácio, onde ele estava sendo criado como filho da filha de Faraó, ele não apenas abriu mão de conforto e de comodismo, mas ele agora vai liderar o povo em nome da libertação de Israel em relação ao próprio Egito. Ele vai se colocar na oposição. Mas a Bíblia diz que ele preferiu isso ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Não quer dizer que permanecer lá no palácio era por si ou em si mesmo pecado, mas a Bíblia está apresentando uma figura de escolhas que eu e você precisamos fazer. Eu ouvi uma vez um pregador dizer: não existe nenhum tipo de prazer ou alegria no pecado. Eu pensei, se não tivesse, ninguém pecava. Mas a Bíblia diz que há prazer no pecado, a própria Bíblia diz sim, mas chama de prazer transitório, ou seja, efêmero, é passageiro. Como o pastor Marciano gosta de dizer, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito, se entrega pouco. E do pouco que se entrega, depois de uma rápida gratificação, se descobre depois que a conta é alta, que o saldo é amargo, e eu e você precisamos aprender a fazer escolhas, né? Assim como aquele atleta de alta performance que a turma estava tentando convencer a comer a sobremesa, quando o diabo te apresentar as propostas e tentações, você precisa dizer: minha recompensa é outra, né? Meu prêmio é outro, eu estou de olho numa outra gratificação. E se eu e você tivermos a perspectiva correta, lidar com o pecado passa a se tornar algo completamente diferente. Eu lembro quando eu era garoto, eu achava que os pais da gente eram seres que existiam
para simplesmente, boicotar a nossa vida, a nossa alegria, as nossas realizações, porque tudo que dizia que não pode era o que a gente mais queria. É só depois que você cresce, se torna pai. Eu lembro que o dia que Israel, meu primeiro filho, nasceu, eu olhei para a cara daquele bichinho recém-nascido e a vontade era sair correndo da sala de parto, pedir perdão para meus pais, porque de alguma forma naquele momento eu entendi o lugar deles. Eu me sentia zeloso de proteger aquela criança, inclusive da inocência e da imprudência dele em relação àquilo que era perigoso. Mas essa percepção não me ajudou só a entender melhor meus pais, me ajudou a entender melhor Deus. Porque muitas vezes eu achava que Deus também existia para cortar o nosso barato. Não pode essa alegria, não pode essa diversão, não pode aquilo. Aliás, a gente cresce com a sensação de que o proibido é aquilo que é recompensador. Mas a verdade é que nós precisamos entender a dinâmica do próprio Deus no relacionamento conosco. Quando Ele diz não, Ele não está simplesmente tentando roubar de você a alegria. Ele está tentando te proteger do que, em nome da alegria, de forma enganosa, vai te custar muito caro. A conta sempre será amarga. Por outro lado, santidade, que é a decisão de obedecer a Deus e não pecar, não deveria ser visto como um fim em si mesmo. Ela, na verdade, é um meio para que a gente alcance o verdadeiro fim. Qual é o fim? Eu acredito que até hoje, de tudo que eu li e ouvi, a pessoa que melhor definiu isso, na minha opinião, foi John Bevere, no livro Kryptonita. Ele diz que santidade não só não é um fim em si mesmo, como ele diz que é uma ponte para a intimidade com Deus. Se o pecado nos separa de Deus, a vitória sobre ele nos permite proximidade, nos permite conexão, nos permite intimidade. Em João 14:21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa é a essência da santidade, guardar os mandamentos de Deus, já que a definição de pecado, 1 João 3,4, é a transgressão da lei, no caso a lei de Deus. Então, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas Jesus diz: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está dizendo: se você demonstra amor por mim, reconhece que eu sou importante, que não vale a pena pecar e desconectar da minha pessoa, preste atenção, eu vou agir com reciprocidade, eu vou fazer o mesmo por você. A Bíblia não está dizendo que o amor de Deus é condicional e que a gente tem que se comportar bem para merecer, não. Quando diz eu também o amarei, ele está dizendo: eu também vou honrar, eu também vou valorizar você, vou lutar por essa intimidade como você está lutando e vou me revelar a você. Ou seja, nós precisamos entender onde é que santidade nos leva, a um lugar mais profundo na presença de Deus. E quando a gente tem a devida percepção disso, as coisas mudam. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, a Escritura nos fala a respeito de nos purificarmos de toda impureza, e fala também a respeito de aperfeiçoarmos a santidade no temor do Senhor. Mas o texto começa dizendo assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O argumento é: tendo tais promessas, vale a purificação, vale o aperfeiçoamento da santidade. A pergunta é: que promessas são essas? O versículo 1 é a continuidade do final, o verso 1 do capítulo 7 é a continuidade do final do capítulo 6. De vez em quando a gente comenta isso, mas a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Isso aqui eram cartas, era um conteúdo só, Mas essa divisão, inclusive, ela é recente quando falamos em termos de história. A primeira divisão aconteceu em capítulos, no ano 1200 da era cristã. A segunda divisão em versículo, por volta de 1500, com o Brasil sendo descoberto, é que nós tivemos essa divisão. E a gente precisa lembrar disso porque às vezes o crente tem a mania de fazer a divisão da leitura em capítulos, e nós quebramos às vezes o meio de um raciocínio. Demorou para entender que o verso 1 do capítulo 7 era a continuação do final do 6. Quais são as promessas? Vou ler os três últimos, 16, 17, 18, de 2 aos Coríntios 6 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a primeira promessa. Todas as promessas que nós veremos desses três versículos são promessas de proximidade, de intimidade. Habitarei, andarei entre eles, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Verso 17: por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Cada uma dessas promessas, na verdade, são citações de porções do Antigo Testamento. Verso 18: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
todas as promessas. Habitarei e andarei no meio deles, né? Eu os receberei, serei pai, vocês serão meus filhos. São promessas de proximidade. E ele está dizendo, tendo tais promessas, vamos nos purificar de toda impureza, vamos aperfeiçoar a santidade. Ou seja, não é apenas evitar o pecado pelo pecado, não é apenas escolher a santidade pela santidade, mas é entender o que o pecado nos rouba e o que a santidade nos acrescenta. Relacionamento com Deus. E não há alegria maior ou mais duradoura do que aquela que encontramos na presença de Deus. O Salmo 16:11 diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Não só alegria, mas a medida mais cheia e completa está lá. E diferente do pecado, que é prazer transitório, efêmero, passageiro, quando a Bíblia fala desse tipo de alegria, diz, e a sua destra, delícias perpétuas ou perpetuamente. Ou seja, não são prazeres passageiros ou transitórios, são duradouros. Nós precisamos entender a importância, né, de, tendo o senso de recompensa, escolher quais são os nossos prazeres. Eu tomei a decisão clara no dia em que eu vi aquele atleta de alta performance dizendo, minha recompensa é outra. Cada vez que o diabo apresenta alguma coisa, eu digo para ele, minha recompensa é outra. Meu prêmio é outro. Eu estou atrás de uma gratificação maior, melhor e mais duradoura do que essa que você está oferecendo. Cristo, nós falamos domingo passado sobre termos sido alcançados para alcançar. E o que colocamos de principal aqui naquilo que devemos alcançar é a imagem de Jesus. Cristo é o nosso alvo, ele é um modelo a ser seguido. E é por isso que Hebreus capítulo 12 diz assim, eu vou ler do verso 1 ao 4. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora preste atenção, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você pode dizer comigo, olhando firmemente. Essa palavra não é a mesma usada no texto de Moisés, que é a blepo, mas é a palavra grega aforal. Ela também tem um significado quase idêntico. Tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Ou seja, não é um olhar qualquer, não é olhar de qualquer maneira. Aqui é colocar atenção, é ajustar o foco, é não se permitir ser distraído. E quando ele diz de olhar firmemente para Jesus, ele vai dizer assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Até quando a Bíblia fala de Jesus, das suas decisões, ela nos apresenta essa ideia do senso de recompensa. Filipenses 2, subsistindo na forma de Deus, não teve isso como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz, em troca da alegria que lhe estava proposta, de toda a realização do plano da redenção, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Quando você percebe que o senso de recompensa não está ligado ao sacrifício do momento, mas aquilo que vem depois, o posicionamento fica muito mais fácil e fica muito mais acessível. E diz, agora está sentado à direita do trono de Deus. Traduzindo, vale a pena aguentar firme, vale a pena se manter no foco, vale a pena não perder esse norte, esse senso de propósito que nós devemos ter. E aí o texto continua e diz, portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu vou falar daqui a pouco sobre o efeito emocional que esse senso de recompensa tem. Mas a Bíblia diz que se eu e você olharmos para Jesus e entendemos o que ele fez, nós vamos agir da mesma forma e vamos ter equilíbrio e proteção nas nossas emoções quando escolhemos esse caminho. Mas no verso 4 ele termina dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quando ele fala aqui de luta, a ideia não é combate esportivo. Ele está falando da guerra mesmo, a luta que se trava na batalha. Ele usa a expressão, vocês não resistiram até o sangue. Isso mostra para mim e para você o nível de determinação e escolha que nós deveríamos ter de nos manter longe do pecado. Quando eu ainda era adolescente, um jovem um dia me abordou e me fez uma pergunta estranha, inusitada. Ele disse, você venderia, ele falou, você é destro, não é? Falei, sou. Ele falou, você venderia o dedo minguinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Falei, de jeito nenhum. Falei, cara, $1 milhão. Pensa no que você pode fazer com isso. A mão esquerda é a que você menos usa, já que você é destro. O dedo minguinho é o que você menos usa. Você vai ter todo o resto. $1 milhão. Eu falei, sem chance.
Aí ele falou, e por 10 milhões? Falei, cara, não estou entendendo o que você quer com isso. Se eu resolvesse vender, você não tem como pagar, né? Qual o propósito da conversa? Ele falou, eu quero te ajudar a mensurar algo. Falei, mensurar o quê? Ele falou, venderia por 10 milhões? Falei, não. Ele falou, e sua mão direita? Se o dedo mindinho vale mais 10 milhões, você venderia por 100 milhões? Falei, de jeito nenhum. E eu continuava achando aquilo estranho. Falei, onde você quer chegar com isso? Ele falou, quero te ajudar a mensurar o valor de outra coisa. Ele olha para mim e faz uma pergunta, quanto vale santidade de Deus para você? Eu falei, isso não tem valor contábil. Ele falou, tem que ter algum tipo de valor, senão você não vai perseguir. E ele olha para mim e diz, Jesus disse, se a tua mão direita, essa que você não vende por 100 milhões de dólares, te faz pecar, corta e lança fora, mas não peca. Ele falou, enquanto você não entender que santidade vale mais do que sua mão direita, vale mais do que 100 milhões de dólares, você não vai lutar como deveria contra o pecado. Com adolescente, que tudo que é dramático funciona mais. Aquilo me pegou de jeito por dentro. Mas eu descobriria um tempo depois que santidade não vale só mais do que minha mão direita, vale mais que minha própria vida. A ponto da Bíblia dizer, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Está falando do cara que vai para a batalha, não importa pelo que ele está lutando. Se é para defender a si, sua família, sua pátria, mas ele está dizendo, morro, mas não cedo o terreno. Morro, mas não me entrego. E a Bíblia está dizendo que deveria haver em nós uma disposição de luta até o sangue, até a morte, se necessário. Ou seja, se nós tivermos imbuídos a mentalidade correta, eu tenho certeza que com senso e propósito de recompensa, nós vamos fazer a escolha correta. Escolha seus prazeres. Segunda coisa que eu quero falar a respeito de Moisés é que a Bíblia diz que ele entendeu, e aqui nós temos uma percepção, um discernimento espiritual, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. O cara foi adotado pela filha do faraó, cresceu no palácio, gente. Não tinha ninguém com a vida mais confortável, mais luxuosa do que a turma que estava no palácio. E não era um palácio qualquer, era a corte da maior potência do mundo daqueles dias. Não havia país mais forte e expressivo militarmente na ocasião, de maior poder econômico que o Egito. Ou seja, o Moisés, entre aspas, diria algum, ganhou na loteria. E era neto do homem mais poderoso do mundo. E não importa se era adotado. Depois que você entra na adolescência, você entende que tem coisas que você sente pelos netos que não dá para explicar. Aliás, a gente tem que ter um cuidado enorme para não estragar, para não mimar, né, os filhos e atrapalhar o trabalho dos pais. Então, Moisés está num lugar privilegiado, não apenas economicamente, né, de conforto e tudo isso, mas ele abre mão de tudo isso. Porque a Bíblia diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, que é um paralelo do que eu e você podemos passar quando escolhemos andar da forma correta, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Uma riqueza maior. A segunda coisa que eu aprendo com Moisés, escolha seu tesouro. E quando falamos tesouro, eu quero usar a linguagem de Jesus em Mateus 6,21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se Jesus começa falando de tesouro físico, quando ele diz não acumulem, né, riquezas, tesouros na terra, mas ele diz assim, onde as traças, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde traças, a ferrugem não corrói, ladrões não escavam nem roubam. É nesse momento que ele deixou de falar de tesouro literal para falar de algo espiritual. Porque onde estiver o seu tesouro, e aqui é senso de valor, percepção de importância, aí estará também o seu coração. E Moisés entendeu algo que eu e você também precisamos entender. Eu quero repetir, embora não é hora de estar sobre isso, que o problema aqui não é o dinheiro, é o foco errado, é o foco numa recompensa errada. Então, se por um lado a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro, e tem gente que além de não ter dinheiro, tem amor ao dinheiro, ou seja, o cara está quebrado e tem a raiz de todos os males, né? O que é a soma de duas situações terrivelmente desconfortáveis. Por outro lado, a Bíblia diz que se as riquezas aumentam, é só não pôr nelas o coração. Mas sem entrar na discussão, né, de que se o dinheiro é ou não é neutro, é evidente que ele ocupa, a nossa relação com ele é delicada e ela pode atrapalhar. A única coisa chamada de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus diretamente do nosso coração foram as riquezas. O apóstolo Paulo escreve e fala sobre alguns que, querendo se tornar ricos, nessa cobiça, eles não apenas cederam a desejos, ele chama de loucos e nocivos, mas ele diz, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, né? Fala de alguns que se desviaram da fé, ou seja, buscando uma recompensa, perderam completamente outra. E nós precisamos definir com clareza qual é
o nosso tesouro, o que é de fato importante. Em Hebreus, no capítulo 10, o capítulo anterior que nós estamos lendo, a Bíblia diz no verso, eu vou ler primeiro o 34, depois o 35, 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Vamos lá, aceitaram com alegria. Que sentimento é esse? Diante da perda, expoliação dos bens. Aqui o texto nos mostra não só de se compadecendo dos encarcerados, mas dos necessitados. Vamos abrir mão dos nossos bens para socorrer o nosso próximo e os nossos irmãos. E fizeram isso com alegria. Por que alegria? O texto usa a expressão por quê? Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Jesus deixa claro que não há garantia nenhuma de que, mesmo prosperando nessa terra, de que essa condição é permanente para mim e para você. Os crentes desenvolveram uma teologia nos últimos anos de que se a pessoa é dizimista, ela não tem problema financeiro. Eu quero te dizer, não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Aliás, Jesus está falando para os seus discípulos, falou, aqui na terra, a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo, vocês vão ter perdas. Isso pode acontecer com vocês. Não tem uma teologia de blindar o seu patrimônio. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, né, e diz, orienta os ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas. Tem gente, né, que está lavando a égua de ganhar dinheiro lá na bolsa, e daqui a pouco as suas ações viram poeira, vira nada, né? Tem gente que do mesmo jeito que você viu enriquecer de forma meteórica com cripto, você viu empobrecer, né? Mas não importa, não, pastor, eu trabalho com investimentos seguros, né? Nós nunca vivemos um momento de tanta estabilidade, não há garantia para nada disso. E não estou te desejando mal nenhum financeiramente, mas nós precisamos entender, isso não é um patrimônio durável, não é permanente, nem é superior. Se vier a reboque e fizer parte, aleluia, glória a Deus. Mas aí você precisa ter consciência do que é o patrimônio durável e permanente. Quem está entendendo? Um dia, um irmão aqui da nossa igreja, alguns anos atrás, falou para mim, pastor, eu te admiro. O senhor é um homem tão sem ambição. Eu achei estranho aquilo. Falei, do que você está falando? Ele falou, não, pastor, eu vivo minha vida para ficar rico. Falei, mais do que já é? Ele falou, eu realmente tenho um foco e eu dou toda a minha energia nisso. E quando eu vejo que o senhor está nem aí para essas coisas, vive para pregar o evangelho, eu falo, que lindo, uma pessoa sem ambição. Eu falei, você está enganado. Talvez eu seja mais ambicioso que você, só que nossas ambições são diferentes. Eu falei, você decidiu ser rico só nessa brevidade de uma vida passageira. Enquanto nós estamos aqui na terra, certeza que eu nunca vou comer o que você come, vestir o que você veste, muito menos dirigir os carros que você dirige. Eu falei, mal, lhe garanto que lá no céu, tu não vai morar nem perto do meu condomínio. Porque, meu amigo, eu estou investindo num patrimônio durável, eterno. Ele me olhou e falou, nunca pensei nisso. Falei, evidente que não. Senão você não estava botando toda a sua energia nisso. Sabe, nós precisamos ter uma consciência. Repito, sem demonizar o dinheiro ou a prosperidade. Isso não pode ser tão importante como tem sido para alguns de nós. Nós precisamos ter uma percepção de que há um tesouro maior, há um patrimônio durável, superior e permanente. Quem está entendendo, diga amém. Dito isso, terceiro e último lugar, ajuste o foco e fique firme. Além dele escolher os fazeres, além dele entender o que ajudou a escolha do tesouro, né? Essa questão de tirar os olhos de outras coisas para fixar no que é de fato a recompensa, a gente pode chamar de ajustar o foco. Isso você não faz uma vez só na vida. É uma atitude meio que contínua, né? Porque você pode ter tido momentos de estar muito focado e de repente se encontrar distraindo e olhando para onde não deve. O mesmo Pedro que diz para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo, e ele sai do barco olhando para Jesus. Eu gosto de dizer que fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Daqui a pouco ele está olhando o tamanho das ondas e a força do vento. E muitas vezes quando nós perdemos esse foco, se não ajustamos, nós vamos começar a ter prejuízo. Então a minha pergunta é, onde você está focando? E eu disse, ajuste o foco e fique firme, porque o texto não fala só dele contemplando, fixando os olhos na recompensa. O verso 27 diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê o invisível. A firmeza em enxergar essa recompensa que a maioria não está vendo, é invisível para a maioria, ela é necessária, mas não só isso, ela afeta ou alinha as nossas emoções. Não ficou amedrontado, porque permaneceu firme.
Olha o que Paulo fala sobre essa questão de foco e emoções. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler do verso 16 ao 18. 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Vou fazer uma pausa aqui no primeiro versículo que lemos. Olha a frase com que Paulo começa: por isso não desanimamos. Uma coisa é dizer, não estou desanimado agora, aposto amanhã. Outra coisa é dizer, eu não vivo desanimado. Ou seja, isso é eventualidade, mas não é condição permanente. Agora, quando Paulo afirma categoricamente, não desanimamos. Outro dia um crente falou para mim: pastor, dá para levar isso aqui a sério? O crente pode mesmo ser indesanimável? Eu falei, de acordo com Paulo, sim. Mas ele tem uma explicação para isso. Ele não só disse não desanimar, mas ele disse pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É você permanecer animado. É ter longanimidade, ânimo longo. Não deixa o ânimo se comprometer. Mas como isso é possível? Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora, eu já vou explicar o verso 17, mas isso está condicionado ao 18. Na medida em que, ou seja, não desanimar é possível quando você entende essa questão da comparação. Isso acontece na medida em que, ele diz, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa palavra traduzida aqui como olhamos, apesar de não ter o significado das outras duas, de desviar os olhos de algo para olhar só naquilo, ela tem a ideia de olhar fixadamente. Ou seja, é prestar atenção. Tanto que a maioria das traduções não diz não olhamos, diz não atentamos. Está falando de prestar atenção, do foco. Ou seja, dependendo de onde você coloca o foco, isso vai afetar a forma como você se sente. E quando Paulo apresenta a ideia do verso 17, nossa leve e momentânea tribulação. Gente, quando você lê só o que Paulo escreve em 2 aos Coríntios sobre um pouco das tribulações e prova que ele passou, dá quase um desânimo na gente que está lendo, que nem passou. Agora, Paulo vai chamar isso de leve e momentânea? Sim, porque ele está dizendo que isso não é uma condição permanente, não é eterno. E por que ele chama leve? Porque Paulo está falando de comparação, ou seja, na cabeça de Paulo e dos seus ouvintes ou aqueles para quem ele escreve, ele sabe que eles vão pensar na balança romana, aquela balança dos 2 pratos. Então uma pessoa ia comprar cereal, por exemplo, no que hoje a gente definiria a venda pública deles lá, nas nossas palavras chamando de uma feira. O cara pega um prato vazio e coloca o peso padrão, vamos supor meio quilo, 1 quilo. Aquele prato que está pesado desce, o outro que está leve sobe. Aí ele vai colocando o grão do que quer que seja do cereal, até que a balança se equilibre. Até não muito tempo atrás se fazia uso da chamada balança romana. Agora Paulo está dizendo que o prato da tribulação é leve, ele sobe. O quê? Do outro lado tem peso de glória. E está dizendo, essa glória para onde vamos, aquilo que nos aguarda tem mais peso. Aliás, em Romanos 8:18, Paulo diz, pois para mim eu tenho por certo de que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Nós precisamos desse foco e desse senso de propósito. Eu não sei você, eu repito isso aqui com uma certa frequência, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. Toda a minha vida espiritual, ministerial, todos os desdobramentos, tudo que eu faço é em função de uma frase. O dia que finalmente eu tiver cruzado aquela linha de chegada da corrida, encontrado do lado de lá o Senhor Jesus, eu estou esperando, eu visualizo, vislumbro esse dia, onde dos lábios sorridentes do Senhor vai vir a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Essa é a minha recompensa. E no dia em que passar aquela linha de chegada, cada fibra do meu ser vai estar gritando, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu quero te dizer, não importa a aflição, a prova, o perrengue, o sacrifício que eu e você temos que passar ou fazer, aquilo que nos aguarda do lado de lá dessa linha, vale a pena. E nós precisamos aprender a ajustar o foco e ficar firme, porque parte dessa firmeza, ela nos ajuda a ter foco, mas nós podemos dizer que é um processo que retroalimenta. Quanto mais ajustado está o foco, mais firme também nós ficamos. Isso, inclusive, vai nos afetar, eu diria até emocionalmente. Que nós possamos construir a caminhada cristã com forte senso
de alvo, de destino, né? Nós temos um norte, nós não estamos simplesmente, né, andando por aí. A gente tem falado muito sobre o que é o alvo, nos tornar semelhante a Jesus, temos falado muito do que é a recompensa posterior. Aliás, me deixe te lembrar de algo que não é novidade. Quem entende a herança eterna suporta provas momentâneas. Porque às vezes nós estamos desanimando por causa de algo que é passageiro, sem perceber que nós podemos estar sabotando aquilo que é eterno. Essa percepção tem que ser maior. Nós sabemos que servimos a um Deus que intervém aqui e agora. Mas a verdade é que nossa maior alegria, gente, não é circunstancial. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se tem fartura ou se tem a fartura de estar fartando tudo, como dizem alguns, né? Ele diz: tanto na abundância como na escassez, aprendi a viver contente, porque eu posso tudo naquilo que me fortalece. Ele está dizendo: minha alegria não é circunstancial. Aliás, nós temos que resgatar e aprender a viver e celebrar o que a Bíblia chama de alegria da salvação, né? Os discípulos voltam empolgados: Senhor, no teu nome os demônios submetem. Dá para ver o teu mover, dá para ver circunstâncias sendo mudadas. Nós temos uma via de vitória. E diz: alegrem-se primeiro, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A alegria da salvação tem que ser maior do que qualquer coisa, e ela tem que ser o meu e o seu norte. 2 de Pedro, para terminarmos, capítulo 1, eu vou ler do 3 ao 9. 2 de Pedro 1, vou começar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, diga comigo, para uma herança. Aqui nós precisamos entender a recompensa. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. A consumação daquilo que estamos vivendo só de forma incompleta agora será muito maior, muito melhor do que aquilo que nós já experimentamos. Depois de dizer isso, ele afirma no verso 6: nisso vocês exultam. Está falando de uma alegria antecipado, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque enquanto a gente exulta pelo que nos aguarda, se necessário, às vezes, por breve tempo, provas. Ele está dizendo para que o valor da nossa fé apareça. Quando eu e você enfrentamos essas situações difíceis, nós podemos ou simplesmente desanimar da fé, dizendo: isso aqui não tem valor, porque não mudou, o que é passageiro. Ou nós precisamos entender: o que nos aguarda tem muito mais valor. Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os mais infelizes. Eu e você podemos, enquanto suportamos as provas e tribulações, experimentar algo na nossa fé semelhante ao processo que o ouro que vai sendo apurado, purificado pelo ouro, né, pelo fogo, vai passando. E depois disso, ele termina falando da revelação de Jesus Cristo e diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Por favor, repita comigo: alegria indescritível e cheia de glória. E diz: exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Haverá um dia, quando eu e você cruzarmos aquela linha de chegada, que tudo dentro de nós vai gritar: valeu a pena. Haverá um dia onde eu e você vamos nos lembrar de uma fala semelhante daquele atleta de alta performance: minha recompensa é outra. E nós estaremos gratos de nunca ter tirado os olhos da recompensa. Meu encorajamento a você: mantenha os olhos fixos na recompensa. Mas de forma prática, eu também quero, não vim aqui te apontar o dedo, te julgar, nem te condenar, se você não está vivendo como deveria. E até se tiver, de tempos em tempos, nós precisamos rever onde está a nossa recompensa, quão fixos estão no alvo os nossos olhos e qual estado de firmeza que nos encontramos. Aliás, muitas vezes a própria falta de firmeza já é uma espécie de termômetro que identifica, né, qual está sendo nosso tesouro, ou se estamos focados ou distraídos. Mas ao avaliarmos essas questões, Deus não apenas quer que a gente ajuste o que precisa ser ajustado, como de tempos em tempos a gente ter a devida manutenção à fé, mas Ele quer nos chamar para um lugar cada vez melhor, de uma entrega e de uma rendição também
cada vez maior. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu queria que você fechasse os olhos por um instante, sentado mesmo, e nós orássemos. Você que nos acompanha pela transmissão, ou mesmo posteriormente pela gravação, se una conosco nesse tempo de oração agora. Pai, nós te pedimos mais uma vez, que o Senhor não nos deixe sair daqui apenas com informação a ser processada ou digerida. Embora saibamos a importância de meditar e refletir naquilo que ouvimos também depois. Mas nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento, não apenas o Senhor nos ajude a sondar nosso coração e perceber onde estamos, não apenas descobrir quais são os ajustes necessários, mas nós oramos por graça do Senhor, por recursos do céu, para que esses ajustes sejam feitos. Nós oramos que essa seja uma manhã de despertamento, seja da percepção dos devidos valores, seja, ó Deus, desse nível de entendimento de qual é a recompensa, ou de como devemos ali fixar os nossos olhos. Nós oramos que seja um tempo de fortalecimento espiritual, onde meus irmãos e irmãs recebam, ó Deus, muito mais do que encorajamento emocional, que haja um combustível espiritual, que haja a manifestação do poder do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Que esse possa ser, ó Deus, de fato, um momento de nos abastecermos do Senhor e da força do Seu poder. Nós queremos viver de forma plena e completa aquilo que o Senhor tem para nós e suplicamos ajuda, socorro, graça, favor do alto para isso. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.